Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe os louvores entoados pela tua santa igreja, como forma, meu Pai, de adoração ao teu santo nome. Pois aqui eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Irmãos, eu saúdo a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite especial para cada um de nós que nos encontramos aqui. Deus possa ouvir as orações que forem feitas nesse local, que o Senhor possa ouvir a voz do necessitado, do carente, do aflito e daquele também que está em ação de graças. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13, versículo de número 1. O tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem desta noite: visão otimista. Amém? Visão otimista. Glória ao Senhor Jesus. Números 13, versículo de número 1. Números 13, 1. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai, venha nos cobrir nessa noite, meu Deus, com o manto, meu Pai, da justiça, para que a tua palavra seja derramada nos corações aqui presentes, e que cada um daqueles que vão, meu Deus, ouvir a tua palavra, sejam fortalecidos pelo teu poder. Repreende tudo aquilo que não vem de ti. Acampa teus anjos ao redor dessa igreja. Nos guarda, nos livra e nos protege de todo o mal, pois aqui ora te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Sente aí, por favor. Glória a Deus. O Senhor pede para que seja enviado 12 homens, Jesus, representando as 12 tribos, para que eles pudessem espiar a terra. Amém? Espiar a terra. Então olhe só. Diz aqui no versículo de número 3. Então enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Ou seja, Deus orientou, Deus deu uma ordem. E veja bem, esses homens que foram enviados eram homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Eram homens que tinham entendimento, eram homens que tinham posição, que eram para ter visão, e foram enviados. Vamos lá para o versículo de número 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual a terra em que habita, se a terra boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é estéril ou fértil, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, graças a Deus. Olha só, meu Deus, ele começou. Aqui, Deus já tinha falado que iria dar uma terra.
terra boa que mana leite e mel. Mas aqui você vai ver que Deus ordenou para Moisés para mandar aqueles homens irem para espiar a terra, para fazer um levantamento sobre a terra. Se os homens que habitavam não eram fracos, se eram fortes, se eram muitos, se eram poucos, se eles moravam em arraiais, se moravam em fortaleza, se a terra era fértil, se a terra não era fértil. Ou seja, mesmo Deus tendo prometido de dar aquela terra, os homens tinham que fazer a parte deles. Amém? Os homens tinham que ir lá, averiguar, tomar conhecimento daquilo que eles iam tomar posse. Eles iam conhecer um pouco daquilo que eles iam tomar posse, para que eles pudessem ter a visão e receber uma estratégia de como receber aquilo que Deus ia entregar, porque o que Deus ia entregar na mão deles era coisa o quê? Grande. Amém? Aí qual é o nosso problema? Muitas vezes Deus fala que vai dar algo para você, Deus faz uma promessa para você, mas você em momento nenhum, algum de nós, não são todos, mas algum de nós em momento nenhum queremos nos disponibilizar para conhecermos, estudarmos e nos prepararmos para aquilo que Deus vai nos entregar. Amém? Não vai, não se prepara, não observa, não estuda aquilo que Deus disse que vai entregar na sua mão. De repente Deus te dá uma visão de algo. Vamos falar aqui no campo material. Deus diz assim: olha, eu vou te levar, tu vai montar um negócio ali e eu vou te abençoar. Mas para isso você tem que fazer o quê? Para isso você tem que estudar as circunstâncias de como é que você vai fazer. Aí muitas vezes nós não fazemos isso. Vamos pela emoção, sem entendimento, sem saber o que nós vamos fazer. E aí a gente vai ter o quê? Problema. Amém? Problema. Se o povo é forte, se o povo é fraco, se tem muita gente, se não tem. Ou seja, vão fazer um levantamento da área, um estudo de mercado, como você queira chamar. Você tem que conhecer o ambiente que você vai entrar. Primeiro que aquele ambiente não era um deles. Aquele ambiente já estava habitado por outros povos. Então eles tinham que ir lá para poder entender e trazer o fruto para a terra, para que o povo realmente visse que aquela terra que Deus prometeu, que era a terra que manava leite e mel, então eles teriam que ir lá. Amém, irmãos? Vão lá e tragam o fruto. E eles foram. Versículo 21 diz: subiram, espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Riobe, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesiai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cachos de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Amém? Olha o tamanho do cacho de uva. Tinha 2 homens com a vara para trazer os cachos de uvas que foram o quê? Cortados. Amém, irmãos? Ou seja, as uvas deviam ser grandes, não era? O cacho devia ser grande, para botar numa vara para trazer. Muito bem. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém,
que nela, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Amém? Ou seja, o tema da mensagem de hoje é a visão otimista. Eles trouxeram os cachos, mas o que eles mais levaram em conta quando eles deram o relatório foi a dificuldade. Que os homens eram homens grandes, moravam em cidades fortificadas, ou seja, que as cidades eram poderosas. O relato deles foi esse. Aí no versículo de número 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia aí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio que passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui você vê que Josué Caleb levanta a voz, e ele diz: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Ou seja, quando Caleb começou a perceber a intenção do coração daqueles homens, fez logo calar eles, para não deixar que aquela palavra contrária, aquela palavra de pessimismo pudesse contaminar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Tudo que é bom se conquista com sacrifício. Nada do que é bom está lá jogado na calçada. Tudo que é valioso, todo mundo quer, exceto Deus, que é muito valioso, nem todo mundo quer. Mas as coisas materiais aqui falando, para o homem natural, tudo que é valioso as pessoas querem. Só que a maioria não quer pagar o preço para conquistar, já quer prontinha. Se tiver alguma dificuldade, já não vai. É ou não é, irmãos? E aqui Caleb fez o povo calar, levantou a voz, mas imediatamente os mesmos homens disseram que o povo era mais forte do que eles não podiam, que eles eram como gafanhoto aos olhos daqueles homens. Vamos lá. Será que esse povo aqui é o mesmo povo que saiu do Egito? Será que esse mesmo povo aqui é o povo que viu Deus abrir o mar vermelho? Não pode ser. Não pode ser. Porque se juntasse essas nações todas, não dava o Egito. Porque o Egito era a maior nação do mundo. Amém? É como se o povo hoje tivesse escravo lá nos Estados Unidos e saísse de lá vencendo. Mais ou menos seria isso. Porque a maior nação do mundo hoje é os Estados Unidos. E aqui esse povo incrédulo dizendo que não tinha como tomar posse. Não tinha como tomar posse. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O contrário da visão otimista é a visão pessimista. Tem pessoas que antes de começar um projeto já dizem que ele vai dar errado. Tudo que vai fazer na vida já vê dificuldade, e antes de começar não sai nem do canto.
É assim ou não é? Visão pessimista. Na primeira dificuldade que vê, desiste. E se nós vivermos de desistir, nós nunca vamos chegar. Amém, irmãos? Se você viver de desistir das coisas, você nunca vai chegar. Bota uma coisa no teu coração. Coisa boa, ninguém vai chegar lá e deixar ela na tua casa, não. Tu vai ter que buscar lá no campo. Tu vai ter que buscar. Tu vai ter que batalhar, tu vai ter que... Deus fez a promessa, mas Ele disse, faz a tua parte. Te esforça que eu te ajudarei, diz o Senhor. Sabe o que é o problema de alguns irmãos? Que são acanhados nas atitudes. Acanhados. Às vezes você fica olhando para a vida do irmão que está lá arrebentando, e você às vezes até, por algum momento, alguns até se revoltam, mas vê como é que é o irmão. Vê se o irmão não vai para cima, entendeu? Como diz o povo, com a faca no dente. Vê se o irmão não se levanta de manhãzinha cedo, 6 horas já está com vapor queimando lenha, e 9 horas tu ainda está pensando em acordar. Se levanta de manhã, está um pouquinho nublado, diz assim, eu não vou nem sair hoje que vai chover. Tudo vê dificuldade. É ou não é? Tudo vê dificuldade. Tudo vê dificuldade. E esse povo aqui não era diferente, irmãos. O Deus que tinha libertado eles do Egito, e eles estavam vendo dificuldade. Inclusive tentando corromper os outros. Olha só. Versículo de número 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Sabe o que é isso, irmão? É quando Deus tira a gente da servidão, da escravidão, da humilhação, da dependência de alguém ou de alguma coisa, e vai caminhar com a gente. Você vai reconstruir uma vida. Você vai começar uma vida livre daqueles grilhões da opressão. E quando você começa a ter dificuldades, você quer voltar atrás. Você quer tornar para trás. Nas primeiras dificuldades, de repente você vivia lá fora, ganhava seu dinheiro de uma forma ilícita, vivia na escravidão. Aí Deus disse assim: deixa toda essa coisa errada que tu faz, deixa tudo errado, daqui para frente tu vai ganhar, mas vai ganhar de uma forma lícita. Aí daqui a pouco a pessoa começa a ter dificuldade, aí começa a ter saudade e quer levantar um capitão para voltar para o Egito. Quer se submeter de novo ao jugo da escravidão, porque tem uma visão desanimada e não uma visão otimista. Tem uma visão pessimista. Gritaram, choraram e murmuraram e disseram que era melhor ter morrido no Egito ou no deserto. Ou seja, Deus tinha libertado eles do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha atravessado o deserto, estava na porta de entrar, e eles estavam o quê? Reclamando. Essa brincadeira aí vai custar 40 anos rodando, viu? Essa brincadeirinha deles aí, diz que o tempo de sair do Egito para Canaã era 3 meses. Por causa dessa brincadeira, eles vão ficar 40 anos rodando no deserto. Por quê, irmão? A visão pessimista. Vê dificuldade em tudo. Tudo é dificuldade, tudo é desculpa.
usa desculpa. Porque a desculpa do preguiçoso é sempre a dificuldade. O homem sem coragem, sem fé, sempre arruma uma desculpa. Sempre. Eu até entendo que o homem, quando não tem Deus, ele seja um preguiçoso. Eu até entendo. Eu não entendo depois que ele arruma um negócio com Deus e quer continuar sendo um preguiçoso. Aí eu não entendo. Um incrédulo. Então muitas vezes, irmãos, alguns começam a caminhada com Deus, e quando começa a dificuldade, eles voltam para o Egito. Vai para a igreja, passa um tempo, 2 tempos, quando começa, né, a realidade da vida, porque a venda é tirada dos olhos, aí a pessoa começa e daqui a pouco volta para o Egito de novo. Você quer ver um exemplo? O cara está lá no mundo, aí vive no pecado, vive na prostituição, no adultério, em todo tipo de imundice. Aí vem para a igreja. Aí na igreja ele ouve que ele não pode praticar esse tipo de coisa. Aí chega a época da dificuldade. Passa 1 mês, 2 meses, ele não tem relacionamento com mulher nenhuma, vai apertando o negócio. Ou a mulher não tem relacionamento com o homem, porque Deus diz que não pode se não for casado. Aí o que é que faz? Volta para o mundo. Deus promete que vai dar uma vida abençoada. Então olha só. Aí a pessoa, quando começa a dificuldade, Deus diz assim: ó, a partir de agora você vai ter uma vida assim, assim, assim. Vou tirar você dessa escravidão, vou levar você para andar comigo. E você vai ter uma promessa, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma família. Amém? Mas quando chega na época da dificuldade, do aperto, volta para o Egito. Para ser escravo do pecado, para ser escravo da concupiscência. Você não vê quantas pessoas vêm para a igreja, passam um tempo, 2 dias, daqui a pouco estão na droga de novo, estão na bebida, estão no crime. Meu irmão, como é que é isso? Como é que uma pessoa que vem para a igreja, escuta a palavra de Deus, se batiza, daqui a pouco, um pouco tempo está se prostituindo de novo, usando droga e voltando para o crime? Como é isso, irmão? Que brincadeira é essa? Porque o cara deixa o crime, de repente ele vai ter que ganhar o dinheiro dele honestamente. Aí quando começa um aperto, aí o diabo diz assim: mas naquela época o dinheirinho era mais fácil. Tu tinha moto, tu tinha dinheiro, saía com um bocado de mulher. Agora tu está aí puxando essa cachorrinha, tendo que trabalhar de salário. Na época que tu vendia droga, tu ganhava muito mais. Olha, tu ganhava 3 mil, 5 mil por semana. Agora tu tem que trabalhar o mês todo para ganhar 1.200. É assim ou não é, irmão? Aí ele não sabe esperar o tempo que Deus vai colocar ele num lugar de honra. Aí ele: eu vou voltar para o Egito. E morre no Egito. Todos os que voltam para o Egito morrerão no Egito, porque de lá Deus já nos tirou. Não é para a gente voltar para lá. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Eu morro na terra da promessa, mas não volto para o Egito. Volto não, irmão. Volto não. Pode Deus me matar 1 milhão de vezes, me mate 1 milhão de vezes, mas não deixa eu voltar para o Egito. Deus me livre de uma maldição dessa na minha vida. Deus me livre de uma maldição dessa na minha vida, eu voltar para o Egito, para a escravidão no pecado. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. E tem gente que volta com uma facilidade, rapaz, que é impressionante. Volta com a facilidade para o Egito, que é uma coisa impressionante. Olha só, irmãos, versículo de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes
e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Amém? Muitíssimo boa, maravilhosa, abençoada, próspera, rica. Rasgaram as vestes, porque eles estavam ali revoltados. As vestes eram um ato de revolta diante da heresia que o povo estava levantando. E diz aqui no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Bem forte. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Ele diz que a terra é boa, muito boa. Mas ele diz que se Deus se agradasse deles, então Deus faria eles entrar na terra. Amém? Então somente não sejais rebeldes. Quem é que vai fazer você entrar na terra? Não. É a sua fidelidade. A sua fidelidade é que vai fazer você. Se Deus se agradar de nós, a fidelidade é a chave para tudo, irmão. Pedro, eu te darei as chaves dos céus. O que tu ligares na terra, o que tu desligares na terra, ou seja, a ligação é a aliança. Se você está ligado com Deus, então, meu filho, a porta da vitória vai ser aberta. Te darei as chaves. O Senhor disse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Amém, irmãos? Então somente se Deus se agradar de nós. Saiu deles o amparo. O Senhor é conosco, não tem mais. Amém? Ou seja, a pessoa só é forte e poderosa até ela se deparar com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. Ixi, que amém foi esse? Amém. Oh meu Deus, coitadinho de vocês, com esse amém de vocês, chega a dar uma tristeza. Vontade até de eu chorar. Isso é a fé de vocês, é? Eu digo assim, se um poderoso encontrar com um homem ou mulher de Deus, aí amém, pastor, quem sabe, né? Irmão. Amém, tá aí, amém. Pronto, obrigado, meu filho. Tá vendo? Nem doeu. Dói não. Dói no ouvido do cão. Quando tu dá um amém desse, aí dói no ouvido dele. Então, tão somente não sejais rebelde. Tão somente se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Então, meu filho, você tem que procurar agradar a quem? A homens ou a Deus? E quando fala de homens, está incluindo a mim e a você. O problema é esse. A gente quer agradar a gente, o nosso entendimento, e não agrada a Deus, aí não entra na terra da promessa. Se a igreja, olha, saiu deles o amparo, Deus é conosco, não os temais. Deixa eu te falar, se os irmãos da igreja, a maioria soubesse o poder, se a igreja soubesse o poder que tem, se a igreja soubesse o poder que tem, meu filho, se você soubesse o poder que está na sua mão,
Se você soubesse o poder que está disponível para você, meu filho, você arrebentava. O Senhor disse que levantou a gente para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. Ele se emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado, diz o Senhor. E aí, irmão? Então, quando você chegar num canto, o amparo saiu deles, agora está com você. O que foi que Samuel disse, aliás, o que foi que Eliseu disse para o moço dele, quando eles estavam cercados em Samaria? O moço chegou e disse o quê? Oh, meu senhor, estamos cercados, vamos morrer. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele aí. Aí Deus abriu os olhos de Geazi. Quando Geazi abriu os olhos, meu filho, carruagem de fogo, os anjos de Deus em volta deles, aleluia, glória ao Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Meu filho, tu sabe o que é carruagem de fogo com os anjos de Deus em sua volta? Então, toda vida que você for numa peleja e você estiver agradando a Deus, o amparo sai do teu inimigo, porque o amparo agora está contigo. O amparo está com você. Você tem que crer nisso. Nós não somos um povo qualquer não. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa de outro planeta, que não é este aqui. A sua visão é para ser mais alta do que as pessoas aqui dessa terra. Você lá no seu trabalho, você é para arrebentar, você é para ser o melhor de lá. E se tiver outro crente, então vocês são os melhores. Os melhores lugares é para você estar. Você crê nisso, irmão? Os melhores lugares é para ser ocupado pelos filhos do reino. Os filhos do reino de Deus. E por que é que nós não estamos lá? Visão pessimista, visão distorcida. E aí, já sabe, né? Não vai tomar posse, porque não crê, porque não se esforça, porque não faz a sua parte, porque não sabe esperar o tempo. E quando chega o tempo, não tem coragem de agir o tempo. Porque quem tem coragem de agir o tempo e chega no tempo, você pode ver que todo crente que tem intrepidez, aonde ele coloca a planta do pé, ele arrebenta. Todo crente que vive uma fé verdadeira é assim. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Aonde ele chega, independente de idade, de classe social, tá certo? Aonde ele chega, ele faz a diferença. Faz ou não faz? Nós conhecemos vários na Bíblia. Vários. Você quer que eu cite alguns aqui? Posso citar? Davi, José, Daniel, Esdras. Você quer? Eu posso passar o resto da noite todinha aqui. Esté. Posso passar a noite todinha falando para você. Se você tiver tempo aí até as 5 da manhã, eu fico. Amém? Por quê? Porque agir a fé. Porque não ficaram só vindo para a sinagoga ouvir a palavra, botaram em prática o que ouviram. Amém, irmão? Adianta você ficar só ouvindo aqui e não colocar em prática o que Deus está falando com você? Não adianta, irmão. Não adianta, meu filho. Aqui é só a faculdade. O campo é lá fora. Aqui é batalha espiritual, mas o campo da conquista espiritual e tem o campo da conquista material que é lá fora. Por favor, entenda isso. Por favor, entenda isso. Se o povo de Deus tivesse essa visão, eu te garanto que o mundo era outro. Bota um homem de Deus na frente de uma empresa, de uma repartição, um homem de Deus, para tu ver como é que vai ser lá abençoado. É ou não é? Mas por que não é abençoado? Porque a maioria de nós não somos cabeça, somos cauda. Aí quem é o cabeça é os endemoniados. Os endemoniados que não vivem na justiça, vivem na injustiça. Nós temos como nosso país o maior exemplo disso. O maior exemplo disso que nós temos é esse país aqui.
E outros países que os endemoniados tomaram conta de tudo. Então nós temos que entender, irmãos, que tem a hora de a gente tomar posse daquilo que Deus, para você não viver essa angústia, não viver desprezado, viver uma fé que você, muitas vezes você acha que não está vendo resultado. Tem resultado. Eu lhe garanto, por conhecimento de causa e por vivência, que dá resultado a fé. Amém? Então, irmãos, o que eu sempre procuro passar para a igreja é que a gente tem que entender que Deus diz que o meu reino não se constitui em palavras, mas em poder. Você não pode ficar só na caduquice da letra, não. Você não pode ficar só na caduquice da letra. Você tem que tomar posse do que a letra fala. Não adianta, irmão, eu sinceramente vou falar uma coisa para você. Eu não aceito isso. Porque o sol que brilha lá fora, brilha para bons e para maus. Brilha ou não brilha? Brilha. E por que muitas vezes quem conquista o lugar no sol são os maus? E muitas vezes os bons estão nas cavernas, debaixo de humilhação, de vergonha. Como é isso? Avalie a vida que você leva com Deus, a fidelidade que você leva com Deus. Aí você compara com a vida que você leva aqui na terra. Vê se bate. Se bater, amém, glória a Deus. Mas se não bater, Ele diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Se você quiser e ouvir a Deus, se você se agradar das palavras do Senhor, e você começar a praticar de justiça, que você agrade a Deus. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiseres e não ouvires, vai comer do rebutalho, vai comer os restos. É a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Amém? Nós temos, é o tal do livre-arbítrio, né? Que tanto se fala. Ser abençoado ou não ser abençoado. Ser vitorioso ou não ser vitorioso. Você que decide. O poder está na sua mão. Essa palavra está sendo ministrada para os que estão aqui na igreja, para os que estão acompanhando pelas redes sociais e para os que irão ouvir amanhã na rádio. A palavra é a mesma. Alguns vão tomar posse e outros não vão tomar. Os que vão tomar posse vão arrebentar. Os que não vão tomar posse vão ficar só no conhecimento. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que os que estiverem aqui nessa noite tomarão posse em nome do Senhor Jesus. Dê um salve de palmas para o Senhor. A sua falta de coragem, de ânimo e a sua visão pessimista da sua vida. É mais ou menos assim, ó. Pulou do navio, o navio ficou lá para trás, você não volta mais para o navio. Se parar de nadar, vai morrer no mar. Tem que chegar até a praia. Amém? A salvação está na beira da praia. Você tem que chegar lá. Se você não chegar lá, você vai morrer. É assim que você tem que ver sua vida. É assim que você tem que olhar para a sua vida. Se eu não conseguir chegar até a praia, eu vou morrer. Eu sempre digo o seguinte: se a gente sai de casa todo dia dizendo assim, se eu não trouxer esse peixe, os meninos vão ficar com fome. Eu tenho que sair de casa e tenho que voltar com esse peixe. É assim que você tem que ter a visão. Pois é, eu não sei não se eu vou, porque se eu não for, aí a mamãe manda deixar aqui em casa. Eu ligo lá pro tio Raimundo e peço pro tio Raimundo mandar alguém deixar aqui em casa. Tem pessoas que vivem assim, dependendo do homem. Mas o homem que depende de Deus, meu filho, esse aí não depende de ninguém. O homem que vive só na dependência de Deus e no esforço que ele faz, e faz a parte dele, você não deixa de depender dos outros, irmão. Tem pessoas aqui que estão precisando de ouvir isso. Deixe de depender dos outros. Por que você fica dependendo dos outros? Você é enfermo?
Você é inválido? Não é? Então, por que você depende dos outros? E o pior é que a gente inova dependendo. Eu vi uma pesquisa que foi feita, que diz que o empréstimo compulsório dos aposentados, diz que mais de 70% dos empréstimos não é para o aposentado. É para o neto, para uma neta, para um filho, para uma filha, para um genro, para uma nora. Quer dizer, o velhinho passa a vida toda trabalhando, ainda tem que dar o cartão para sustentar malandro. É brincadeira, irmão. Me desculpe se você de repente vive uma situação dessa e me perdoe, que de repente você pode até ter passado uma dificuldade e pedir uma ajuda ali, mas eu estou falando não é para você não, estou falando para os que vivem desse jeito. Pega até o cartão do aposentado, da avó, da mãe, do pai, e a senha, e a mãe e o pai nunca mais vê a cor do cartão. Eu sei, eu conheço essas histórias, meu amigo. Vi essas histórias muito próximas, de gente próxima. Não na minha família, porque graças a Deus a minha família pode ter o defeito que tiver, mas não tem nenhum que tenha esse tipo de comportamento. Meu pai tem 93 anos de idade e a gente faz ajudar ele. Amém? Faz ajudar ele, que é o certo, né? Segurou a barra da gente a vida todinha. Aí com 93 anos de idade, papai me preste seu cartão para me fazer um empréstimo ali, para me comprar uma moto para mim. E o pior, não paga. Aí o velhinho fica lá que não tem dinheiro nem para comprar os remédios. Por quê? Porque vive na dependência dos outros. Se isso bateu no teu couro, crie vergonha na sua cara e pare de fazer esse tipo de coisa e vá lutar com as suas próprias pernas. Irmão, me perdoe, eu sou meio estreito com gente que tem esse tipo de comportamento. Eu tenho dificuldade de conviver com gente aproveitadora e parasita. Me perdoe, eu tenho uma dificuldade de conviver com gente que é aproveitador, que vive, tá certo, de pedir as coisas para os outros e que são pessoas que não fazem nada. Eu tenho dificuldade de conviver com esse tipo de gente. Me perdoe a sinceridade. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, irmão. Todo dia eu praticamente me esfolo de trabalhar. Por isso que Deus tem abençoado a minha vida. Eu tenho conquistado as coisas por conta do esforço que eu tenho feito, juntamente com minha esposa e com muitas pessoas que estão ali junto com a gente se esforçando. E é isso que eu queria ver na vida da igreja, amém? É isso que eu queria ver na vida da igreja. Uma vez uma irmã ficou toda chateadinha, não sei o que, aquelas coisas que eu não vou nem perder meu tempo com isso. Porque eu falei aqui que eu não era ministrador de cesta básica. O pastor falou que não era ministrador de cesta básica. Eu fiquei tão triste com o pastor. Eu digo, aí eu tenho que ministrar agora a cesta básica na vida do povo. Eu por acaso sou associado do Bolsa Família? Sou, meu irmão. Eu tenho que ministrar migalha na vida do povo. Eu quero você aqui pedindo cesta básica, dependendo do favor de um e outro, eu quero você dando, emprestando, fazendo o que você quiser, amém, irmão? Eu quero você arrebentando, meu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, meu filho? Glória a Deus. Tá certo? Entende o pastor, entende o que o pastor está passando para você. Eu estou ensinando você a não andar de muleta, não ser dependente de ninguém nessa vida. Não seja dependente de ninguém. Você tem visão, você tem talento, você tem garra, você tem força. Só que você não sabe o que está aí dentro, mas se você mexer, você vai encontrar ela. Aí depois dessa noite, você vai que acontecer isso. Depois de um tempo lá na frente, você vai vir aqui, vai me dar um beijo, vai me dar um abraço e vai testemunhar diante da igreja que nessa noite de quinta-feira aqui, Deus acendeu a chama que estava dentro de você apagada. E você vai arrebentar. Não olha para as dificuldades, não olha para os filhos de Enac, não olha para os gigantes, não olha para nada disso, olha para Deus. E olha para a visão que Deus te der. Se Deus te der uma visão, Ele vai te dar a condição de tu ir lá tomar posse. Esqueça, porque o amparo vai sair deles, o amparo agora está com você. Amém? Vamos orar. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus
vence o mal. Oh, oh, oh. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Sim, meu Senhor. Pai, eu sei que muitas vezes, diante das dificuldades, a gente quer desfalecer, quer esmorecer. E eu não estou aqui para julgar ou pré-julgar a luta de ninguém. Eu estou aqui para ministrar na vida delas o teu poder. Eu estou aqui para ministrar na vida delas a tua promessa, que tu é capaz de fazer na vida daqueles, meu Senhor, que creem em ti, que não duvidarem, que se esforçarem. Meu Deus, todo aquele que estiver em dúvida, todo aquele que estiver, meu Deus, incrédulo, aquele, meu Deus, que está desanimado, que tem uma visão, meu Pai, pessimista das coisas, eu repreendo todo espírito, meu Pai, maligno, todo espírito de incredulidade, de dúvida, de medo, de pavor. Como Josué e Caleb, não tem mais, o amparo saiu deles e está conosco. Oh, meu Deus, faz com que essa pessoa tome posse do que tu prometeu. É a saúde dela, então que ela receba a saúde. É a paz dela, que ela receba a paz. É a vida financeira, que ela receba a bênção financeira. É a vida sentimental, familiar, que ela receba, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que ela creia, que ela seja ousada, que ela seja, meu Pai, intrépida na fé, que ela bote uma frase no coração, como falou, meu Deus, aqueles leprosos na época de Eliseu, quando teve aquela seca. Os leprosos disseram: se a gente ficar aqui fora, a gente morre de fome. Se a gente entrar na cidade, eles vão matar a gente porque a gente é leproso. Onde é que tem comida? Lá no arraial dos assírios. E eles disseram: se é para morrer, a gente morre, mas nós vamos lá, porque é lá onde tem comida, nós vamos lá. Então que essa pessoa também faça isso, que ela vá por tudo ou nada, que ela vá por tudo ou nada, que ela, meu Deus, tome atitude, assim como aqueles leprosos fizeram, e trouxeram, meu Deus, comida e riqueza, e o povo foi lá e pegou os despojos, porque aqueles homens eram os mais improváveis para tomar aquela atitude, porque se eles fossem olhar para a condição dele de leproso, eles iam morrer na lepra. Mas eu entendo que até uma pessoa, quando está prestes a morrer, se ela tiver uma atitude de fé, ela pode mudar não somente a vida dela, mas a vida de muita gente que estiver em volta. Dá uma visão otimista para a tua igreja. Derruba os gigantes que se levantam nessa noite. Derruba cada um deles. Espíritos malignos, espíritos, meu Pai, de enfermidade, de contenda, de miséria, de vício, de prostituição, de adultério, de confusão familiar. Meu Pai, demônios, meu Pai, que tem destruído famílias inteiras, que tu possa colocar por terra, meu Deus, e abençoar o povo, que o povo entre na terra e tome posse. Eu determino sobre a vida dessa igreja nessa noite, que todos aqueles que estão aqui na fé, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra na fé e essa oração, aonde eles estiverem, em qualquer lugar que eles estiverem, agora os que acompanham pelas redes sociais, onde tiver um justo nessa hora, usando a fé, que tu possa, meu Deus, fazer com que ele tome posse da tua promessa. Nos quatro cantos dessa terra, se tiver um justo na hora dessa, nos acompanhando, ouvindo essa palavra,
que tu faça, meu Deus, prosperar. De repente aquela terra, meu Deus, não era a terra deles, nem terra eles tinham, mas eles chegaram lá, meu Deus, e tu fez aquelas nações saírem, e eles tomaram posse da terra, porque é assim que tu faz. Tu traz à existência coisas que não existem. Tu levanta do pó necessitado e do monturo desvalido e os faz sentar à mesa com os príncipes. Meu Deus, levanta esse fogo para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Que eles possam agir a fé deles, que eles possam ter a sua vida transformada, que eles possam, meu Deus, não ser religiosos, mas ser homens e mulheres de fé. Eu peço, meu Deus, que tu visite a casa, a família, o trabalho, o sustento de cada um de nós. Abençoa a nossa vida. Abençoa, meu Deus. Nos dá a visão otimista. A visão otimista é a fé. Então nos dá a fé. Porque sem fé, meu Deus, nós nada conquistaremos. Pai, eu te agradeço por essa noite. E creio, meu Deus, na oração que foi feita. E creio, meu Deus, que tu abriu os caminhos. Eu creio, meu Deus, que tu lançou mão sobre a vida desse homem e dessa mulher, para que ele venha ter uma visão otimista. E repreende, meu Pai, todo espírito contrário, pois aqui eu abençoo o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim: está ligado? Em nome do Senhor Jesus. Amém.